Bom dia, irmãos. Estamos a transmitir da comunidade cristã Rio de Vida. Provavelmente esta será a última mensagem elaborada nestes moldes, porque eu tenho intenções de que a partir do dia 7 de junho nós possamos realizar os nossos cultos conjuntamente, ao domingo de manhã. Então fiquem atentos, porque nós vamos expressar a intenção de o fazer. No entanto, esta será a última mensagem transmitida desta forma. Deus tem inspirado o meu coração com um texto nas Escrituras, no Evangelho de João, onde Jesus é demonstrado como o Filho de Deus, como a divindade, a deidade de Jesus. E eu quero trazer esta reflexão que tem alguns aspectos importantes a considerar para a nossa vida. A transfiguração que deve ser operada em nós, a forma como nós abordamos os desafios de Jesus e como é que nós nos inserimos neste contexto social que vivemos hoje. Então eu quero falar acerca da cura do paralítico de Betesda. Eu vou ler este texto em João 5, a partir do versículo 1, e diz assim o texto: Depois disto, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, à próximo da Porta das Ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia uma grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia, um certo tempo, ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado, havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum. Quando a água é agitada, me meta no tanque, mas, enquanto eu vou, deixo outro antes de mim. E Jesus disse-lhe: Levanta-te e toma a tua cama e anda. E logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama, e aquele dia era sábado. Aqui a palavra de Deus. Então eu quero considerar aqui alguns aspectos. O primeiro aspecto é que havia um tanque chamado Betesda. E Betesda diz aqui que em hebreu era o tanque chamado Betesda. E Betesda em hebreu significa, para português, significa o lugar da misericórdia de Deus, o lugar da graça de Deus, o lugar onde o amor de Deus é expresso, o lugar onde a bondade e a benignidade de Deus são expressas na vida das pessoas. Então aquele paralítico, aquele doente, aquele homem inválido, aquele homem desesperado, estava naquele lugar de Betesda, naquele lugar, porque ele confiava na misericórdia de Deus. Ele confiava na bondade eterna de Deus, ele confiava na misericórdia, na graciosidade, na beleza de Deus, que significa a graça de Deus. E diz que estava aqui este homem num tanque constituído por 5 alpendres. Provavelmente era um lugar bem elaborado, arquitetado, arquitetonicamente era um lugar bem feito, mas um lugar tão bem feito, tão bem construído, tão bem alicerçado, um lugar com alguma beleza arquitetónica. Era um lugar que continha uma multidão de enfermos. É interessante que diz aqui, nestes alpendres, não é? Neste lugar bem estruturado, neste lugar bem arquitetado, nesta casa, havia uma multidão, jazia uma multidão. Aqui a palavra jazia significa pessoas que estavam deitadas no chão, sem esperança, sem expectativa, completamente escavacados, completamente mutilados, mas não só escavacados do ponto de vista físico, mas também escavacados do ponto de vista espiritual, emocional, do ponto de vista da sua autoestima. Eram homens que não tinham entre eles valor algum. A sociedade não lhes atribuía valor algum. Eram pessoas que não valiam nada, não é? Segundo a sociedade, porque diz que eles jaziam, eles estavam deitados no chão, eles tinham muita dificuldade em se levantar. E agora imaginem estes homens, esta multidão de gente doente, num lugar tão bem arquitetado, tão bem construído, um lugar que tinha sido arquitetado, construído, levantado, erguido para outras atividades, e já vou explicar depois. Este lugar tornou-se um lugar de gente doente,
de gente mutilada, de gente sem valor para a sociedade, de gente que não saía do chão, de uma multidão de gente que estava não só paralisada, aprisionada, mutilada, inválida do ponto de vista físico, mas também estava mutilada do ponto de vista emocional, do ponto de vista social, do ponto de vista espiritual. Imaginem esta multidão de gente aqui em Betesda, na Casa de Misericórdia, deitados ao lado uns dos outros, 5 alpendres. Era um lugar grande, 5 alpendres, cheio, repleto de doentes, de pessoas que só falavam de doença. Agora imaginem a conversa desta gente. Imaginem o paradigma desta gente. Imaginem a cultura desta gente. Imaginem o padrão de vida desta gente. Pessoas desesperançadas. No entanto, eles tinham alguma fé. Porque estavam ali, continuavam ali, sempre naquela esperança, sempre naquela fé, que alguém removesse as águas, e quando a Bíblia diz que estavam à espera que um anjo viesse, não é claro que isto seja real, mas havia alguma coisa que os motivava para que esperassem pelo mover das águas, sempre na expectativa de que quando as águas fossem removidas como um tsunami, eles pudessem entrar nas águas e fossem curados. Então, apesar daquela linguagem, apesar daquela cultura miserabilista, apesar daquela cultura medíocre, apesar daquela linguagem baseada no contexto da doença, apesar daquela visão que eles tinham uns dos outros, porque diz aqui que haviam cegos, mancos, ressecados, esperando o movimento das águas, então havia muita gente sem uma perna, muita gente sem uma mão, muita gente com mãos ressequidas, muita gente que não conseguiria ver, todo o tipo de doenças, porque aquele lugar constituiu o espaço para todos os doentes em Jerusalém. Então diz aqui que eles jaziam, eles estavam sem qualquer tipo de valor. Tanto valor emocional, valor espiritual, valor social, valor humano, eles não se sentiam minimamente valorizados. E aos olhos da sociedade eles também não eram valorizados de maneira nenhuma. E diz que Jesus foi lá ter com este paralítico. Eles estavam à espera que um anjo agitasse as águas. E então esta questão, esta palavra aqui de agitar as águas, é alguma coisa que cria um redemoinho, que cria uma oscilação, que cria tipo um furacão na água. A água começa-se a mover com muita intensidade. Então alguma coisa acontecia ali em Betesda. E alguma coisa acontece quando nós chegamos à casa da bondade, ao lugar da misericórdia, ao lugar da graça de Deus. E quando nós estamos no lugar da graça, nós sempre esperamos que alguma coisa aconteça connosco. Nós sempre esperamos um movimento sobrenatural. Porque o que eles estavam à espera, nenhum homem os podia curar, nenhum médico os podia curar. Aliás, provavelmente eles já tinham gasto todo o seu dinheiro a recorrer a médicos, a recorrer a especialistas, e ninguém lhes tinha resolvido o problema da cegueira, ninguém lhes tinha resolvido o problema do facto de estarem paralíticos, do facto de estarem ressequidos, ninguém lhes tinha resolvido problema nenhum. Então eles eram pessoas sem dinheiro, pessoas sem recursos financeiros, pessoas desprovidas de qualquer recurso, quer espiritual, quer emocional, quer financeiro, quer social. Eles estavam ali por conta deles. A única esperança que eles tinham era num mover sobrenatural. E a Bíblia diz aqui que um anjo descia por um certo tempo ao tanque e agitava a água. Então eles estavam à espera daquele mover abrupto, daquele mover forte, daquele mover impetuoso das águas. E o que nós esperamos no lugar da misericórdia, o que nós esperamos no lugar de Deus, o que nós esperamos no lugar da bondade, na casa da graça, da graciosidade, da beleza de Deus, nós esperamos um mover sobrenatural. Alguns de nós parece que estamos desprovidos de qualquer valor, mas nós ainda assim temos uma expectativa. E diz que eles estavam à espera, porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade. Ou seja, esta palavra enfermidade significa de todo o tipo de doenças. Então, todo o tipo de doença que ali estava representado, eles acreditavam que quando o mover sobrenatural aparecia, se alguém os colocasse no meio desse mover sobrenatural, essa pessoa era sarada, independentemente da doença. E é interessante, diz aqui que estava aqui um homem que se achava há 38 anos doente, paralisado, paralítico. E a pergunta é, um homem de 38 anos,
deitado no mesmo sítio. Um homem há 38 anos deitado na mesma cama. Um homem há 38 anos deitado no mesmo espaço. Um homem há 38 anos a pensar da mesma forma. Provavelmente no princípio dos 38 anos, ele pensava que ainda haveria alguma esperança, alguma fé, alguma capacidade de se poder mover até às águas, que alguém o pusesse lá. Mas 38 anos sem resultado. Às vezes nós cristãos, quando passa algum tempo em que não vimos o resultado da misericórdia, da bondade, da casa de Deus, do lugar da misericórdia, da graça de Deus, nós achamos que Deus se esqueceu de nós. Mas este homem estava há 38 anos a ouvir as mesmas conversas. Há 38 anos sem ver a família. Há 38 anos sem entrar em casa. Há 38 anos sem ter um relacionamento com os amigos. Há 38 anos sem ter uma vida normal. Há 38 anos, a vida passou uma geração. 38 anos. Provavelmente, quando ele foi curado, ele iria ter que se readaptar a uma nova forma de vida. 38 anos. 38 anos a ouvir o mesmo discurso. 38 anos a viver o mesmo paradigma. 38 anos a viver o mesmo medo. 38 anos a viver a mesma forma de pensar. 38 anos viveu aquele homem. 38 anos sem poder ir a casa. 38 anos. Mas isto também representa que apesar de não poder ir a casa, apesar de não poder ter um relacionamento com os amigos, apesar de não poder fazer uma vida normal, ainda assim, no coração deste homem havia uma expectativa por um mover sobrenatural, porque senão ele tinha chamado alguém e tinha dito: levem-me para casa, que já não dá resultado. E nós às vezes desesperamos, nós cristãos. Nós temos o Espírito Santo, o nosso melhor amigo, a pessoa que nos cobre, a pessoa que nos inspira, a pessoa que testifica connosco que nós somos os filhos de Deus, a pessoa que derramou o amor nos nossos corações, a pessoa que cobre toda a nossa personalidade, a pessoa que renova toda a nossa personalidade, corpo, alma, espírito, renova-nos completamente. O Espírito Santo, aquele ajudador que coopera connosco, que é o nosso camarada de vida, de cotidiano, e nós ainda assim com o Espírito Santo, provavelmente não temos, muitas vezes na nossa vida, a mesma expectativa que este homem teve. Este homem não chamou ninguém para o ir buscar. Porquê? Porque provavelmente, lá no fundo do seu espírito, do seu coração, ele tinha a expectativa que alguém viesse remover as águas, uma expectativa num mover sobrenatural, uma expectativa que aquele momento se transformasse numa atmosfera, numa esfera, numa dimensão sobrenatural e que alguém o pusesse no meio dessa dimensão sobrenatural. Por isso é que aquele homem estava lá à espera, ainda que sem valor social, sem valor espiritual, sem valor relacional, sem o seu caráter, a sua autoimagem, a sua autoestima estava zero, não é? Abaixo de, no entanto, minimizado, desclassificado, aprisionado, síndrome de abandono, síndrome de rejeição, síndrome de que ninguém gosta dele, porque era um homem doente no mesmo lugar há 38 anos. 38 anos de conversas sem sentido, 38 anos a falar de doença, 38 anos a falar de um paradigma errado, 38 anos na incerteza se iria ser colocado dentro do mover sobrenatural ou não. 38 anos. No entanto, ele ainda lá estava. Uma coisa interessante, aqui Jesus, quando chega perto daquele homem, Jesus mostra que é o Senhor do tempo. Nada pode impedir Jesus de trabalhar na vida de alguém. 38 anos, um tempo longo de enfermidade. E Jesus aparece, passado 38 anos da vida daquele homem naquele lugar, Jesus aparece na casa de misericórdia, no lugar da bondade, no lugar do amor, no lugar da graciosidade, da graça, e Jesus pergunta-lhe se ele quer ser curado. Então ele estava à espera de uma forma de sobrenatural. Ele estava à espera de um mover sobrenatural. Ele estava à espera de um mover sobrenatural que aparecesse de forma convencional. Como sempre ele achava que iria aparecer. Que viria um anjo, que removia as águas, que alguém o colocava lá dentro. E essa foi a expectativa dele toda a vida, todos aqueles 38 anos.
sujeitou-se ao mesmo discurso, sujeitou-se ao mesmo padrão de vida, sujeitou-se à mesma miséria de vida, deitado no chão. Não só prostrado fisicamente, mas rebaixado, minimizado, prostrado emocionalmente, espiritualmente, socialmente. Não tinha valor nenhum. E ele sujeitou-se àquilo, mas ele pensava que a cura viria através do mover sobrenatural convencional. Ele pensava que era o anjo que aparecia, que removia as águas, só que estava sempre dependente de alguém que o colocasse lá dentro. Mas chega Jesus, e o discurso é este. Estava ali um homem com 38 anos e se achava enfermo. E Jesus, vendo-o deitado, e sabendo que ele estava neste estado, havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar livre? Então, quando Jesus disse que viu o homem, e que sabia quem era o homem, há aqui uma coisa interessante. Jesus, quando chegou, Jesus analisou aquele homem. Jesus começou a conhecer aquele homem. Jesus começou a conhecer o coração daquele homem, a alma daquele homem, os sonhos daquele homem, as expectativas daquele homem, porque diz que Jesus vendo este homem deitado, Jesus percebeu a condição do homem, e quando Jesus olhou, Jesus conheceu aquele homem. Não o conheceu apenas no seu estado físico, mas Jesus conheceu a forma em que ele estava. E quando Jesus olha para cada um de nós, Jesus conhece o nosso coração. Nós podemos querer disfarçar, camuflar, inventar, demonstrar outra perspectiva, mas Jesus conhece em que condições é que nós estamos. Não vale a pena esconder. Jesus, quando olha para nós, ele inspeciona-nos. Jesus, quando olha para a nossa alma, ele percebe o que está lá dentro. Jesus, quando olha para a nossa condição, ele percebe em que estado nós estamos. E Jesus percebeu o estado daquele homem. Portanto, quando nós achamos que Jesus não irá atentar para nós, que não irá perceber nada de nós, que Jesus não se interessa por nós, ou que Jesus já deixou passar muito tempo, que nós vivamos esta condição precária, nós achamos que ele não está interessado em nós, mas ele olhou para nós. E quando ele olha para alguém, ele sabe o que vai no nosso coração. Ele sabe o que é que nós desejamos. Ele sabe que sonhos nós estamos a sonhar. Ele sabe se nós queremos de facto ser curados ou não queremos ser curados. E às vezes nós achamos que queremos ser curados, mas nós de facto muitas vezes não queremos ser curados. E há aqui uma questão. Jesus sempre quer curar toda a gente. Jesus sempre quer intervir sobrenaturalmente na vida das pessoas. Jesus sempre quer analisar o nosso coração. Jesus desvenda os segredos do nosso coração para poder tratar connosco. Jesus percebe em que estado é que está a nossa alma. Jesus sabe em que estado nós nos encontramos. Então mais vale ser realista com ele, genuíno, autêntico, sem esconder nada, porque Jesus sabe. Jesus, quando olha para nós, ele sabe. E Jesus inspecionou este homem. Jesus analisou este homem. Jesus não analisou apenas o estado físico do homem. Jesus analisou o estado espiritual, o estado emocional. Jesus analisou o seu passado. Jesus conheceu tudo daquele homem naquele momento. E diz a Bíblia que estava ali um homem, há 38 anos enfermo, e Jesus, vendo-o deitado, sabendo que estava neste estado. Ou seja, Jesus teve o conhecimento pleno. Jesus teve um conhecimento profundo, autêntico, pleno. Nada fugiu ao conhecimento de Jesus. Nada da vida daquele homem, nada que a sua alma nutria, nada que assolava o seu coração fugiu. Nada fugiu, nem as expectativas do homem, nem a fé do homem, nem os sonhos do homem, nem as perspectivas em relação ao futuro daquele homem. Nada fugiu ao conhecimento de Jesus. Ou seja, nós podemos estar doentes há muito tempo, nós podemos querer um mover sobrenatural, nós podemos ser considerados zero, nós podemos ser considerados pessoas inválidas, pessoas impotentes, pessoas rejeitadas, pessoas sem capacidade. Nós podemos ser considerados isso tudo pela sociedade, até pelos amigos. Mas Jesus conhece-nos. Mais do que os amigos, mais do que a igreja, mais do que nós mesmos, Jesus analisa-nos. E Jesus agora está a olhar para cada um de nós e ele analisa-nos. Então não vale a pena fugir. Não vale a pena não ser genuíno. Não vale a pena não ser autêntico perante Jesus. Não vale a pena inventar. Porque quanto mais inventamos, mais Jesus vai fazer a pergunta: queres ser curado?
Porque depois Jesus, é interessante, Jesus não ficou focado no tempo. Jesus é o Senhor do tempo. É o Senhor sobre o tempo. Quando ele anda sobre as águas, Jesus é o Senhor sobre as condições da natureza. Quando ele transformou a água em vinho, Jesus é o Senhor da qualidade. Quando ele multiplicou o pão e o peixe, Jesus é o Senhor da quantidade. Quando ele curou o filho lá do centurião romano a 30 km de distância, Jesus é o Senhor da distância. Não há distância para Jesus. Quando Jesus ressuscitou Lázaro, Jesus é o Senhor sobre a morte. Então quando Jesus curou o cego de nascença, que nem ele nem os pais tinham pecado, Jesus é o Senhor sobre a má sorte, sobre o infortúnio. Então para Jesus não há nada que o possa impedir de Ele nos analisar, de Ele nos observar, de Ele conhecer até as profundezas da nossa alma. Ele conhece até o tutano que nós temos nos nossos ossos. Portanto, nada pode ser escondido à observação de Jesus. E hoje Jesus está-nos a observar através da pessoa do Espírito Santo. Jesus está-nos a observar. E diz aqui que Jesus, vendo aquele homem, naquele estado, havia muito tempo, disse-lhe, agora escuta a pergunta de Jesus, queres ficar são? Isto parece um paradoxo, um contrassenso. Porquê? Então o homem não está doente. E Jesus pergunta-lhe se ele quer ficar são. Agora aqui a questão também é esta, aquele homem pensava que a forma de ficar são era através do mover sobrenatural convencional. Ele estava à espera que alguém viesse remover as águas. Ele estava à espera que houvesse o tal tsunami no tanque. Ele estava à espera que houvesse o tal rebuliço nas águas e que alguém o pusesse lá dentro. E mover sobrenatural para aquele homem era isso. Um anjo vem, remove as águas se agitam, as ondas batem nas paredes do tanque e virá alguém misericordioso, porque isto é o lugar de misericórdia, a casa da bondade de Deus, a casa da graça, da graciosidade de Deus, e alguém me pega ao colo e porá lá dentro. Mas isso não aconteceu. E às vezes nós estamos à espera de um mover sobrenatural de uma forma convencional, à nossa maneira, da nossa forma de pensar, de acordo com o nosso paradigma. E às vezes nós estamos tão doentes, espiritualmente, tão afetados, tão rebaixados, tão maltratados espiritualmente, até por nós mesmos, que nós pensamos que é através da forma como nós pensamos que Deus vai fazer alguma coisa por nós. E naquele tempo não foi assim. Jesus, o homem, apercebeu-se de um outro movimento sobrenatural. O próprio Deus de misericórdia, a própria expressão da bondade, a própria expressão do amor, a própria expressão do Deus invisível estava ali naquele lugar. Não era preciso um anjo, não era preciso que as águas se removessem, nem era preciso que alguém o pegasse ao colo. Estava lá Jesus, a bondade de Deus. Estava lá Jesus, a bondade de Deus cheia de compaixão. E aquele lugar estava cheio de doentes, repleto de gente maltratada, aprisionada, impotente, inadaptada. E Jesus perguntou, mas tu queres ficar são? E esta pergunta leva-nos a questionar muita coisa. Porquê que Jesus perguntou isso? E ele hoje ainda pergunta a pessoas que estão na vida espiritual, religiosa, paralisadas. E desde o princípio da nossa salvação que Jesus pergunta, tu queres ficar são? E nós estamos a dizemos o mesmo que o homem. Oh, Jesus, estava à espera que viesse um anjo, que removesse as águas, que alguém me segurasse ao colo e me pusesse lá dentro. E muitos de nós estamos à espera que venha um anjo, que remova as águas, que nos peguem ao colo e que nos ponham no lugar do sobrenatural. E Jesus diz, mas eu estou aqui. E nós continuamos, mas eu quero que alguém venha, remova as águas, isso é um sinal de Deus, um sinal da bondade, um sinal do mover, um sinal do sobrenatural, e depois alguém tem que me pegar ao colo e pôr dentro da água para que eu seja curado. Jesus disse, mas não é preciso isso. Eu estou aqui, queres ficar são? E nós continuamos a dizer, eu queria que alguém me pegasse ao colo, removesse as águas, viesse alguém e as águas se agitassem e alguém me segurasse e pusesse lá dentro. E passamos a vida a dar desculpas.
E passamos a vida a querer o mover e querer que Deus faça de acordo com aquilo que nós queremos. Nós que estamos tanto tempo com um sentimento de marginalização, de rejeição, de abandono, de impotência, de inadequação, e nós achamos que nós é que temos a solução para nós. Nós estamos lá no meio dos doentes. Ouvimos falar de doença todo o dia. Ouvimos falar de miséria, ouvimos falar de pobreza, ouvimos falar de incapacidade, ouvimos falar de impotência para resolver as nossas coisas, mas nós achamos que é pelo nosso método que Deus nos vai pôr dentro do mover sobrenatural. Como é que nós temos a veleidade de pensar que é pelo nosso método, que o nosso paradigma é um paradigma adoentado? Então, Jesus faz esta pergunta à nossa vida hoje. Perdão. Queres ficar são? E os outros doentes que lá estavam todos, que era uma multidão, 5 alpendres, 5 pavilhões, um lugar grande, os outros doentes deviam de pensar, não é este o Messias? Não é este o Filho de Deus? Não pode ele curar? Então está a perguntar aqui ao paralítico que nós conhecemos, que está aqui há tanto tempo, se calhar mais tempo do que nós, há 38 anos, está-lhe a perguntar se ele quer ficar são. Isto é um contrassenso. Não é. Sabe que há pessoas que não querem ser curadas? Porque Jesus continua a perguntar, queres ficar são? Eles dizem, quero, mas segundo o meu método. Que venha um anjo, remova as águas, que alguém me segura ao colo e ponha lá dentro. Jesus está a dizer, não. Jesus diz, não, é segundo o meu método. Segundo o mover do Espírito Santo. Segundo a onda do Espírito Santo. Segundo a ação do Espírito Santo. Segundo a dinâmica do Espírito Santo. Segundo uma esfera de poder do Espírito Santo. Segundo a relação íntima com o Espírito Santo. Segundo a atividade do Espírito Santo que nos faz reeducar o nosso espírito. Mas nós achamos, não, é segundo o nosso modelo. E sabe porquê que Jesus perguntou isto ao homem, queres ficar são? Porque esta expressão, queres ficar são, não é só queres ficar curado, não é só isso. É o que é que tu vais fazer depois quando fores curado? Tens a certeza que queres mesmo ser curado? Tu sabes o que é que vai acontecer depois de teres sido curado? É que há muita gente que diz que quer ser curado, mas Jesus disse, olha, sabes, tu queres mesmo ser curado? Porque se quiseres ser curado, tu vais ter que ir trabalhar. Tu queres ser curado, depois de seres curado, tu vais ter que orar pelos doentes que estão aqui. Tu queres ser curado, se quiseres ser curado, tu vais ter que me seguir. Se queres ser curado, tu vais ter que salvar os perdidos. Queres ser curado, se tu queres ser curado, tu depois vais ter responsabilidades familiares. Vais ter que cuidar dos teus filhos, cuidar da tua esposa, se tiveres, cuidar da tua casa, ser um bom funcionário, um bom empregado. Tu queres mesmo ser curado? É porque aqui durante 38 anos tu não fizeste nada disso. Foi uma geração que passou, o mundo evoluiu, a sociedade está diferente, tu tiveste aqui 38 anos deitado. E se tu ficares chão, tu vais viver outro paradigma, outra forma de vida. Se tu ficares chão, tu vais ter que pensar de outra maneira. Se tu ficares chão, tu não vais ter que falar de doenças. Se tu ficares chão, tu não vais ter que dizer mal, nem criticar quando não entraste dentro da água. Se tu ficares chão, tu vais ter que mudar a tua linguagem. Se tu ficares chão, tu vais ter que abençoar todos. Se tu ficares chão, tu vais ter que fazer alguma coisa produtiva e frutífera na sociedade. Se tu ficares chão, alguma coisa vai mudar depois. Há consequências de tu ficares chão. Não é só ficares curado fisicamente. Se tu ficares chão, vais ter que ser melhor pai. Se tu ficares chão, vais ter que ser melhor marido. Se tu ficares chão, vais ter que ser melhor filho. Se tu ficares chão, vais ter que carregar as compras para casa e ajudar os teus pais. Se tu ficares chão, vais ter que trabalhar para ajudar em casa. Se tu ficares chão, vais ter que ajudar pessoas que estão na mesma situação em que tu estás agora. Então o ficar são aqui, Jesus pergunta, queres ficar são? Claro que o homem disse, eu quero ficar são. Mas a pergunta é, estás preparado para que se eu tocar na tua vida, transfigurar a tua vida, modificar a tua condição espiritual, moral, emocional, mental, intelectual, cultural, tu queres mudar isso? Se eu tocar toda a tua vida, todo o teu ser, toda a tua personalidade, se o Espírito Santo te envolver,
Tu és capaz, se ficar chão, de corresponderes ao meu desafio, diz Jesus. Porque há pessoas que dizem que querem ficar sãs, mas não estão interessadas em produzir coisa nenhuma. Por isso é que Jesus perguntou ao homem, tu queres ficar são? E o enfermo respondeu-lhe, Senhor, não tenho homem algum, quando a água é agitada, que me meta no tanque. Mas enquanto eu vou, deixa outro antes de mim. Jesus disse, levanta-te, toma a tua cama e anda. O que é que Jesus está a dizer? Queres ficar são? Larga aquilo que te impede. Larga aquilo que te prende ao chão. Larga aquilo que te aprisionou 38 anos no chão. Porque quando Jesus aparece, Ele dá-nos a possibilidade de elevar a nossa condição. Jesus sempre quer mudar a nossa vida. E Ele deu uma ordem ao homem. Ele disse, queres ficar são? Então se queres ficar são, Jesus está-lhe a perguntar, tu queres ter uma vida completamente restaurada? Tu queres ter uma mudança, uma transfiguração? Tu queres voltar a viver? Ou seja, ter uma vida organizada, ter uma vida ordenada, ter uma vida estabelecida nos padrões daquilo que eu pretendo de ti. Queres ficar são? Jesus sempre quer curar. Jesus cura a todos. Jesus sempre quer tocar todos. Mas Jesus sempre faz esta pergunta porque Ele nos analisa. Ele sabe o que vai no nosso coração. Ele sabe os desejos mais escondidos da nossa alma. Ele vê, Ele analisa e conhece-nos. É o que diz a Bíblia. Então Jesus perguntou ao homem, tu queres mesmo mudar de vida? Tu queres ser transformado? Porque ficar são é fácil. Curar o facto de ele ser paralítico, curar a enfermidade é fácil. E Jesus dá-lhe uma ordem, mas é uma coisa interessante. É que esta multidão de pessoas que estavam naqueles 5 pavilhões do tanque de Betesda eram pessoas que eram acometidas de doença que tinham origem espiritual. A maioria destas enfermidades tinha uma raiz espiritual. E a maioria das nossas enfermidades, quer sejam emocionais, mentais, linguísticas, são enfermidades físicas, são enfermidades de raiz espiritual. Este homem tinha uma enfermidade de raiz espiritual. E o que é que estabeleceu isso? O que é que sustentou isso? O que é que reforçou isso? O facto de ele continuar a falar sobre doença. No entanto, diz que o homem queria que o anjo viesse, agitasse as águas. Então, havia uma expectativa, havia uma ansiedade, havia um desejo para querer ficar são. Havia um desejo em que ia acontecer alguma coisa. O homem estava ansioso para que alguma coisa acontecesse. O homem estava ansioso pelo sobrenatural. O homem estava ansioso pelo mover sobrenatural. Então isto era um ponto a favor daquele homem. Um grande ponto a favor. Algo super importante na vida deste homem. Ele estava ansioso. Porque ele disse, eu estou sempre atento. Eu estou sempre atento. Eu estou sempre na expectativa. Eu estou sempre na expectativa que venha o anjo que remova as águas e alguém me pega ao colo e me ponha lá dentro, no meio do sobrenatural. Então havia ali alguma coisa positiva. Havia ali um ponto de contacto com a bondade de Jesus. O anseio, o desejo, a convicção, a determinação, a expectativa que alguma coisa pudesse acontecer. Será que nós temos esta expectativa que alguma coisa possa acontecer na nossa vida? E este é o ponto a favor. Eu anseio pelo mover sobrenatural. Eu anseio por um mover de Deus. Provavelmente até agora eu ansiei, eu esperei, eu tive essa expectativa, eu desejei, eu sonhei, eu agonizei com esse movimento sobrenatural, provavelmente da forma errada. Que viesse um anjo, que movesse as águas e me pusesse lá dentro. Mas Jesus, o Senhor da bondade, que não tem nada que o possa impedir de realizar um milagre, Ele está aqui. O Espírito Santo, que é o Espírito de Jesus. Jesus estava limitado
ao seu corpo humano. O Espírito Santo não tem limites. É o Espírito de Jesus, mas está em todo o lado, em nós, a cooperar connosco. É o nosso cooperador, o nosso parceiro, tem uma parceria connosco. O Espírito Santo não está interessado em pôr-nos dentro das águas, está interessado em entrar em nós. Mas Jesus continua a perguntar, está interessado em entrar em nós, a remover o nosso coração, a remover o nosso espírito, a remover a nossa alma, a remover o nosso ser, porque não interessa remover as águas, interessa remover-nos a nós. Porque se remover as águas, entra lá um de cada vez. Mas se nos remover a nós, nós contagiamos a sociedade. Então o Espírito Santo está interessado em remover a nossa vida. Mas Jesus continua a perguntar, queres ficar são? Queres de facto ter uma mudança de vida? Aquele homem tinha toda a sua personalidade deitada. Tinha toda a sua personalidade derrotada, agastada, sem esperança. E Jesus conheceu Jesus conheceu o sentimento daquele homem e colocou-lo no lugar certo. Jesus sabia que sentimento aquele homem tinha. O homem tinha um anseio, uma vontade forte de recuperar, de ter tudo restaurado, de viver a plenitude. E ele sabia qual era a consequência da sua cura. E é importante pensar nisto. Aquelas pessoas que estavam ali naquele lugar perderam tudo devido à sua doença. Aquelas pessoas que estavam ali naquele lugar estavam privadas de toda a sua vida física, emocional, intelectual, cultural e espiritual. Aquelas pessoas que estavam ali naquele lugar esperavam que o anjo movesse as águas e tinham uma certa expectativa pelo sobrenatural. Aquelas pessoas que estavam ali naquele lugar, provavelmente a maioria, tinham uma busca apaixonada pelo mover das águas provocadas pelo anjo. Tinha uma esperança para ver tudo restaurado. Tinha uma esperança para ver tudo saudável. Tinha uma esperança para ver tudo transfigurado. Tinha uma esperança para ver tudo pleno. Tinha uma esperança para ver Jesus remover o seu interior. Tinha uma grande esperança para verem o mover das águas. Mas Jesus pergunta-nos, nós podemos ter essa esperança toda, mas Jesus só vai trazer um mover, só nos vai levar a uma esfera sobrenatural, a uma atmosfera sobrenatural, se nós quisermos determinar fazer alguma coisa com a nossa cura. Por isso Jesus continua a perguntar-nos, queres ficar são? Ou seja, o que é que vais fazer se eu te curar? O que é que vais fazer se eu te tocar? O que é que vais fazer se o Espírito Santo remover o teu ser interior? O que é que vais fazer se eu te trouxer a uma esfera sobrenatural? O que é que vais fazer? Vais determinar cumprir a minha vontade, porque aqui o princípio é a obediência. Vais obedecer-me. Vais viver em obediência. Vais viver de uma forma abnegada. Vais viver focado em mim, disse Jesus. Vais viver de uma forma abnegada para viver estes tempos. Os tempos desta geração, de uma forma intensa, intencional, dinâmica, apaixonada pela minha santidade, apaixonado pelos perdidos, apaixonado por dar fruto, ou vais continuar a querer ser curado e ficar deitado em Betesda? Vais querer ser curado e continuar a reclamar que Deus não faz nada por ti? Vais querer ser curado e continuar a falar de miséria, de doença, de ciúme, de inveja, de falta disto, falta daquilo, de que és o mais rejeitado? Queres ser curado? Pergunta Jesus. Queres ficar são? Como é que vais viver a seguir? Queres ser transformado, restaurado? E Jesus pergunta, tu queres mesmo uma nova vida? Queres mesmo? Então deixa-te lamentar. O que tu aprendeste nos 38 anos em que estiveste deitado, rebaixado, miseravelmente no chão, o que tu aprendeste foi falar mal, falar de doença, falar deste paradigma errado, miserabilismo, mediocridade, conversas tóxicas, conversas sem nexo, focado em coisas sem sentido. Então queres ficar são? Tens que mudar isso tudo. Durante 38 anos não produziste nada. Durante 38 anos
não salvaste ninguém. Durante 38 anos não deste a tua vida a ninguém. Durante 38 anos não pensaste em mais ninguém. Só no facto de teres gasto o dinheiro todo com médicos e não te resolveram o problema. Só no facto de estares aqui ao lado de pessoas doentes como tu, que não te resolvem o problema. 38 anos tu pensaste que não houve um homem que te segurou para pôr dentro d'água e reclamaste com todos. 38 anos andaste a reclamar. Ainda que tenhas uma expectativa para seres curado pelo sobrenatural. Então Jesus pergunta, e eu vou terminar, queres ficar são? Quero, Jesus. E o homem ainda respondeu a Jesus de uma forma convencional e errada. Oh, não há anjo nenhum que remove, quando o anjo remove as águas, não há homem nenhum que me segure e ponha lá dentro. Jesus disse, não é dessa forma. Não é da forma que tu sabes. Esquece isso. Não é como a forma como tu aprendeste na religião. Esquece. É na forma como eu quero intervir na tua vida. Queres ficar são? Jesus. Ali era a casa da bondade, a casa da misericórdia, a casa da graça, da graciosidade, a casa do amor de Deus. Jesus é tudo isso. Queres ficar são? Pega na tua cama e anda. Ou seja, pega naquilo que te prendeu ao chão. Pega naquilo que te prendeu à murmuração, pega naquilo que te prendeu à lamentação, pega naquilo que te prendeu à miséria, pega naquilo que te prendeu à doença, pega naquilo que te prendeu à impotência, à inatividade, pega naquilo que te prendeu à desesperança, pega naquilo que te prendeu à falta de fé, pega naquilo que te prendeu ao desespero, pega naquilo que te prendeu à ansiedade, pega naquilo que te prendeu à mágoa e levanta-te, deixa isso. Aquela cama era a âncora que sustentava, que segurava aquele homem em todo aquele padrão de sentimentos errados. Miséria, minimização. Pega na cama e anda. Ou seja, quando Jesus disse, pega na cama, move-te, 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 sai de uma mente perturbada, move-te, sai de uma conversa tóxica, move-te, sai da lamentação, move-te, para de falar de doenças, move-te, para de falar de coisas erradas, move-te, para de ter sentimentos perversos, move-te, move-te. Jesus disse, anda! Porque o Espírito Santo move-se e nós temos que nos mover na sua direção, na sua sintonia, no seu ritmo, no seu compasso, no seu movimento. Move-te. E quando ele diz anda, esta palavra anda em grego significa o mover daquele lugar. Sai do lugar. Sai do lugar onde ficaste preso ao chão. Sai do lugar em que pensas que és impotente. Sai do lugar em que pensas que não és capaz. Sai do lugar em que pensas que estás derrotado. Sai do lugar em que pensas que estás agastado. Sai do lugar de miséria e anda-te. Anda. Interessante. No lugar da bondade, eles tinham um pensamento derrotista. No lugar da graça, eles tinham um pensamento de miséria. No lugar do amor, no lugar da misericórdia, eles falavam de incapacidade. Então Jesus disse ao homem, toma a tua cama, levanta-te e anda. Sai daquela prisão. E agora eu quero terminar com esta analogia. Segundo a história da arquitetura em Israel, segundo a história da cultura israelita, aquele tanque de Betesda não era um lugar de doentes. Aquilo era um lugar bem elaborado, edificado. Era um prédio, um lugar bem concebido, onde durante muito tempo se realizaram reuniões de intelectuais, de gente importante na sociedade, de pessoas ricas. E a determinada altura, as pessoas ricas, intelectuais, pessoas bem na sociedade, a nata da sociedade, pessoas com influência social, pessoas com influência cultural, elas abandonaram o lugar. E aquele lugar foi ocupado por gente doente. O lugar da misericórdia, o lugar da bondade, o lugar do amor, da graciosidade, o lugar onde Jesus demonstrou, mais uma vez, a bondade eterna de Deus.
E aquele lugar tinha sido o lugar de gente rica, intelectual, influente, gente com muita influência social, gente com protagonismo intelectual e social. Aquele lugar foi ocupado no tempo de Jesus por pessoas com doenças sem solução para serem curadas. Provavelmente hoje diríamos que seriam pessoas com doenças terminais, porque não havia um médico que os pudesse curar, não havia um hospital que os pudesse curar, não havia um medicamento que os pudesse curar. Então aquelas pessoas estavam paralisadas, derrotadas, aquelas pessoas estavam massacradas, escavacadas. E agora vejam, o lugar, que eu não sei se se chamava Tanque de Betesda, mas o lugar de ricos, o lugar de pessoas influentes, o lugar de pessoas culturalmente mais avançadas, intelectualmente mais ricas, digamos assim, tornou-se no lugar de doentes. E, de facto, o lugar da misericórdia, o lugar da bondade, o lugar da graciosidade, da beleza, da graça, do amor de Deus, é o lugar para pessoas que estão doentes. E nós temos que fazer esta transferência. Não é um lugar social, não é um lugar para ter uma influência cultural, mas é um lugar para ter uma influência espiritual. Mais do que ser um lugar para ter uma influência social, intelectual, cultural, financeira, económica, o lugar onde Deus está é um lugar para ter uma influência sobrenatural de amor. Então estas pessoas estavam ali porque elas, apesar de escavacadas, de maltratadas, de derrotadas, agastadas, ainda assim elas tinham uma expectativa que a graça de Deus se manifestasse. Os ricos saíram, os dotados culturalmente saíram, os bens da sociedade saíram, os influenciadores da economia de Jerusalém saíram, ficaram lá os doentes. E Jesus apareceu no tempo dos doentes. E Jesus aparece sempre no tempo em que nós precisamos de ser tocados por Ele, não pelo mover convencional, sobrenatural, mas por um mover novo, um mover do Espírito Santo, de uma onda do Espírito Santo. Então eu quero deixar esta mensagem e este desafio. Nós temos que fazer uma transfiguração na nossa mente, uma transfiguração na nossa forma de fé, uma transfiguração na nossa forma de conceber o mover sobrenatural de Deus. Porque todos nós temos alguma doença e Jesus continua a perguntar-nos, querem ficar sãos? Ou seja, querem ter uma vida plena, uma vida abundante, vida Zoé, vida de Deus para transformar esta sociedade. E Jesus visitar-nos-á no lugar da nossa dificuldade, no lugar da nossa fragilidade, para que nós possamos ser curados por este desafio de Jesus. Queres ficar são? Queres ser transformado? Queres ter uma novidade de vida, uma vida nova, uma vida dinâmica, uma vida frutífera, uma vida Zoé, uma vida abundante? E esse é o desafio que fica por nós hoje. Deus sempre vem, Jesus sempre aparece, Jesus sempre está, independentemente do tempo em que nós estamos com dificuldade, Ele sempre aparece para nos transformar, tocar e transformar. Mas Ele sempre faz esta pergunta, queres ficar são? Então se tu queres mesmo ficar são, neste mover sobrenatural genuíno, novo, dinâmico, frutífero, pega a tua cama. Pega a tua cama e levanta-te e move-te. Move-te, deixa de viver aquelas coisas erradas. Deixa de viver aquilo que te aprisiona. Move-te, porque Jesus que tocou a vida daquele paralítico é o mesmo Jesus que através do poder da sua palavra e do Espírito Santo pode transfigurar completamente a nossa vida e dar-nos uma restauração na plenitude. Restauração plena, restauração total, para que possamos viver tempos sobrenaturais de forma genuína. Eu termino por aqui e faço este desafio à igreja. Queremos ficar sãos ou queremos continuar a viver no mesmo padrão? Queremos ficar sãos ou queremos continuar a viver deitados no chão? Queremos ficar sãos ou queremos continuar a viver
apegados, seguros naquela cama que só nos prende ao chão. Pense nisto. Amém? Pense nisto. E eu quero aqui felicitar toda a gente, todo o cristão, toda a gente que acredita nesta possibilidade, viver uma vida Zoé, a vida de Deus, a plenitude de Deus, a vida dinâmica de Deus e o mover do Espírito Santo. Que Deus o abençoe. Até para a semana. Amém.